eu consigo ganhar mais ou menos fazendo trading? Porque eu não me sentia muito à vontade de falar, eu sou trader, trabalho operando ações no mercado financeiro. O irmão dela falava assim, toma cuidado com esse cara, porque esse papo é meio estranho. Eu falei, nossa, você trabalhou o dia inteiro para ganhar 15 reais? Como assim? Às vezes é difícil explicar para ela que eu tenho que ficar plantado na frente do computador. Por que as pessoas não entendem tão bem a atividade de um trader? Fala, trader! Seja bem-vindo a mais uma Conta Real. Lembrando aí, no último capítulo, né? Eu falei sobre virada de chave, lembra? Falei sobre a minha virada de chave, que na verdade foi um processo gradativo e que a gente nem nota de verdade quando as evoluções elas de fato acontecem. Bom, estamos no meio de junho. Na verdade, a gente está na segunda semana de junho, que é uma semana especial para muita gente, semana que tem o Dia dos Namorados, né? Então, eu pensei em falar sobre essa dinâmica. Muitas pessoas têm ali uma namorada, um namorado, esposo, esposa, e tem esse drama, esse dilema, né, de como explicar a sua atividade de trader para o seu parceiro, para a sua parceira. Então, resolvi falar um pouquinho sobre isso, falar sobre trading, né, com a pessoa que você ama. Não é a mesma coisa que você falar com a sua família. A sua família você não precisa dar satisfação nenhuma. Minha família, minha mãe, meu pai mal sabem o que eu faço, até hoje. Eu não dou muitos detalhes, né? Eles sabem que eu trabalho no mercado financeiro. Essa é a definição meio genérica que eles têm. E tá tudo certo, eles também não têm muito interesse em saber em detalhes o que eu faço da vida. Agora, com a minha esposa foi diferente. Ela tem uma ideia um pouco melhor. Ela não tem ideia 100% do que eu faço não, mas ela tem uma ideia um pouco melhor de como é o meu dia a dia, até porque eu trabalho de casa e ela vive comigo. Vamos partir do princípio, como é que eu conheci a minha esposa? Não vou falar exatamente como eu a conheci, mas o contexto geral de quando eu a conheci. Ela é do interior de São Paulo, inclusive é para onde eu me mudei depois, quando eu passei a morar junto com ela. E na época eu morava em São Paulo. Então, normalmente ela ia até São Paulo, ela estava fazendo um curso de pós-graduação lá, e a gente se encontrava normalmente nos finais de semana. E é claro que no meio da conversa eu falei o que eu fazia da vida para ela, mais ou menos assim por cima, porque eu não me sentia muito à vontade de falar, eu sou trader, trabalho operando ações no mercado financeiro. Eu não me sentia muito à vontade de meter essa mala, então eu falava meio de forma evasiva, sabe? Não, eu trabalho aí no mercado financeiro, trabalho, na época eu estava trabalhando numa corretora, então eu falava, trabalho numa corretora. E para quem é de fora, isso é meio vago, né? Corretora do quê? Corretora de seguros, né? Corretora de imóveis. Então, e eu falava, não, eu sou analista. Analista o quê? Analista de sistemas. Para quem é de fora do mercado, não fica muito claro. Mas, aos poucos, ela foi entendendo que eu trabalhava no mercado financeiro. E, no meio disso, eu acabei saindo da corretora e voltei para minha atividade de trader autônomo. Então, eu trabalhava de casa. E ela começou a entender um pouco, né? Mais ou menos assim, mas ela entendia que eu negociava ações no mercado financeiro. E era engraçado até porque era começo de namoro, ela contava pro irmão dela, o irmão dela falava assim, toma cuidado com esse cara, porque esse papo é meio estranho. Acho que esse cara ele é um 71, hein? Ele é estelionatário, ele tá querendo te iludir com essa história toda de bolsa de valores, de investimentos. Se ele te pedir dinheiro, não empresta dinheiro para ele. Mas enfim, a história foi rolando, né? O relacionamento foi ficando mais firme. A gente se casou, a gente começou a morar junto. E aí eu comecei a compartilhar um pouco do meu dia a dia com ela. E era até engraçado, porque assim, se você é trader, você sabe que tem dia que você, cara, você dá o sangue ali. Sabe aquele dia que você começa batendo, apanhando, aí você tá para trás porque você gerou custo. Cada trade em dólar padrão, por exemplo, gera uns 60 reais de custo, né? Entrar e sair fazendo day trade por lote de 5 contratos. Então, às vezes, você opera bastante, não consegue gerar resultado, gera muito custo. E aí, com muito suor, você vai lá, faz aquele trade que paga pelo menos os custos e você fica um pouquinho para frente ali, 10 reais, 15 reais para frente, né, já descontando os custos no líquido. Então, às vezes acontecia de eu falar para ela, olha, caramba, hoje o dia foi suado, viu? Tô feliz porque eu terminei ali com uns 15 reais para frente, pelo menos. Ela falou, nossa, você trabalhou o dia inteiro para ganhar 15 reais? Como assim? Se os pais dela têm uma loja de roupa, calçado,
Pô, se os meus pais venderem um par de meia, eles ganharam mais dinheiro que você, que trabalhou o dia inteiro. Então, era um pouco constrangedor até para ela entender, e com o tempo ela foi vendo que existe uma média de ganho, no fim das contas tem um balanço no fim do mês, onde não é só aquelas operações de day trade que contam, né? Tem os investimentos de prazo maior. Então, ela passou, inclusive, a se sentir mais segura. Pô, não tô casando com um cara que não vai conseguir honrar as contas no final do mês. Então, acho que nesse ponto ela foi se sentindo mais segura com o tempo. Mas ainda hoje a gente enfrenta umas situações que eu me pergunto, acho que ela não entende direito o que eu tô fazendo aqui, porque ela não fala, pô, não dá pra largar esse computador aqui e vir me ajudar 1 minuto, não? Cara, a vontade que eu tenho de falar é que não dá pra largar o computador, não posso sair da frente da operação, porque eu tô operando, eu tô posicionado. Sei lá, se eu saio daqui nesse meio tempo o Banco Central entra atuando, como é que eu vou me virar aqui, como é que eu vou sair, ou como é que eu vou aproveitar uma oportunidade? Então, às vezes é difícil explicar para ela que eu tenho que ficar plantado na frente do computador, fazendo nada, mas aguardando algo que eventualmente aconteça. Alguns dias são específicos, eu explico para ela, olha, hoje é o dia do vencimento do dólar. Até 1h da tarde, quando sai a última Petax, ela nem sabe o que é Petax, mas eu falo para ela, eu não saio da frente do computador. Então, não me chamam para almoçar, eu não vou sair do escritório para almoçar. Hoje o foco é 100% para o mercado. Então hoje ela já entende de certa forma, os meus filhos entendem isso, né? Eles não entram no escritório quando eu estou operando, ou no dia a dia de forma geral, eles sabem que não entram. Quando eles entram é para me dar um beijo, para dar um abraço e saem rápido, né? Eles não ficam dentro do escritório não, já entendem que aqui é o meu trabalho. Mas eu diria que foi um processo. No começo foi estranho, é uma atividade que de fato ela não é comum. E por que isso acontece? Por que as pessoas não entendem tão bem a atividade de um trader? A gente está falando de uma atividade que ela é baseada em performance, né? Se você pega um trabalho normal, ele permite, eu brinco, num trabalho CLT você pode dublar. Você não precisa necessariamente trabalhar. Se você só dublar, você já, final do mês seu salário está lá. Muitas vezes ninguém nem vai perceber que você está dublando, né? O que é dublar? É você fingir que você está trabalhando. Eu tenho exemplos de caras com quem eu trabalhei em empresas diversas, que você percebe que o cara, é sexta-feira geralmente, o cara quinta-feira saiu de balada, encheu a cara, tá de ressaca, e aí o cara tá lá na frente do computador trabalhando, ou dublando, e você conversa com ele e o cara responde, verdade, isso. Só a resposta monossilábica. Você não vê o cara de fato dialogando com você, ele não tem ali uma linha de raciocínio que ele quer carregar por muito tempo. Em outras situações, eu lembro de um cara que ele era muito liso. E ele reservava a sala de reunião, falava que ia fazer conference call, e na verdade ele estava procurando um carro novo para comprar, ele estava querendo trocar de carro. Então você passava na sala de reunião, o cara estava lá no telefone, e estava no computador e fazendo anotações. Na verdade ele estava pesquisando o carro que ele queria comprar, e usando o horário dele de trabalho para isso, né? Quem passava do lado de fora, a sala tinha uma porta de vidro, se olhava de fora a sala de reunião, o cara estava com o notebook, no telefone, você falava, caramba, o cara tá resolvendo pepino adoidado. Na verdade, ele estava só dublando. Todas essas situações não existem para o trader. Porque você não pode dublar. Você não pode fingir que você trabalha. Se você fingir que você trabalha, você finge que ganha dinheiro, você não ganha dinheiro de verdade. Para muitas pessoas isso não está muito claro. Como é que você rala pra caramba e você não tem um salário no final do mês? Sendo que tem muita gente que só finge que rala e tem salário, tem 13º, tem vale alimentação, tem o cartãozinho para gastar lá no supermercado. Como é que pode isso? Né? Para muita gente não faz sentido. Tanto é que uma pergunta que eu recebo muito: quanto que eu consigo ganhar mais ou menos fazendo trading? Não existe um mais ou menos. Tem mês que você vai performar muito bem, tem mês que você não vai performar tão bem assim, e normalmente no longo prazo, traders que já têm uma carreira maior, eles tendem a se proteger criando uma carteira de ativos mais estáveis. Uma carteira de fundos imobiliários que paga dividendos, ou empresas, né, boas pagadoras de dividendos, ou participação em empresas como sócios, ou ainda imóveis de aluguel.
Então é fato que muitos traders, ao longo da carreira, foi o que eu fiz inclusive, começam a criar fontes de renda que estabilizam um pouco mais aquela sua fonte de curto prazo que é volátil. Ela pode sofrer variações, não existe uma previsão. Como é que eu ia saber no início de 2020 que ia chegar uma pandemia, ia sacudir o mercado e, putz, ia me dar meses incríveis de performance? Eu não jamais saberia disso. Não tem nem como você prever, não tem nem como você contar com isso. E da mesma forma que vem momentos de alta volatilidade, o mercado ele te entrega semanas de absoluta monotonia, um mercado parado, que não rola volatilidade, não rola nada. E aí? O que você precisa fazer para ganhar dinheiro nisso? Como é que você faz? Ou você muda a sua tática, e às vezes mesmo mudando de tática, você não consegue resultados tão bons quanto naquelas épocas de mercado extremamente volátil. Então, um trader ele precisa, de certa forma, estar preparado para alguns períodos de vacas magras, podemos dizer assim. Mas, enfim, hoje em dia, eu diria que as coisas estão mais acertadas. A minha esposa entende que existem dias que não são tão bons assim. Os dias que são muito bons, eu faço questão de falar para ela, hoje foi um dia legal, vamos sair para jantar, vamos sair para comemorar. Eu gosto de celebrar muito. Os dias ruins também eu eventualmente divido com ela, para ela saber, putz, hoje eu tô meio, não tô muito legal. O mercado me deu umas pancadas ali. Poxa, eu devolvi um pouco do dinheiro que eu fiz no trade de ontem, por exemplo. Isso eu falo para ela. Felizmente eu nunca precisei dar uma notícia muito triste, nossa, o mercado acabou com a minha vida e tal, até porque depois de um tempo você aprende a se calejar, né? Você aprende a gerir o seu risco, você não faz muita bobagem. Depois que você começa a tratar isso como uma profissão, você se acostuma, então você lida melhor com esse dia a dia. Mas enfim, eu divido as partes boas com ela, ela entende quando o meu dia foi legal no mercado. E eu acho, inclusive, esse ato de você comemorar, celebrar as suas conquistas, por menor que elas sejam, é extremamente importante. Inclusive, eu gostaria muito de falar sobre isso com você. Sobre os troféus que a gente conquista no mercado. Mas acho que isso acaba ficando para um próximo papo. Isso fica para uma próxima conta real. Maravilha? É isso aí para você que tem namorado ou namorada. Um feliz Dia dos Namorados e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço!